Então o que eu vou fazer aqui hoje? A gente vai fazer uma discussão de ponta a ponta de um processo de criação de um esquemático com um STM32F030. Nós vamos pegar um processador bem fácil, com poucos pinos, tá? Eu vou mostrar os motivos que eu usei para escolher esse processador. Mas esse processo, vocês vão ver, não é muito diferente de escolha de um processador mais complexo. Vou mostrar algumas discussões de escolha da fonte e também de layout. Tudo é muito simples, tudo está geralmente escrito nos manuais, isso vocês vão perceber. Algumas coisas exigem que você tenha errado algum projeto alguma vez ou que alguém tenha vindo contar a história para vocês, tá? É normal, vocês estão dando sorte, vocês vão conseguir pegar alguns erros aí antes de acontecer com vocês. Cada família da ST tem um guia de hardware. Então depois vocês podem dar uma olhada no site da ST, procurar por esse tipo de título aqui, ó. Deixa eu só habilitar aqui minha caneta. Vocês procuram depois por esse título, esse Get Started with, aí vai ter o nome da família, por exemplo, vai ser 32F0, o L0, o L4, ele vai descrever a família, e aí vem Hardware Development. Então esse guia ele conta, olha, como que eu projeto com esse cara? O que eu tenho que levar em consideração? Quais são os valores que eu devo usar, por exemplo, desacoplamento? A gente vai discutir isso daqui a pouco. Então é o guia número 1 para ler, tá? Além desse guia, aí entra a sua experiência de projeto como engenheiro mesmo. Mas esse é o mínimo de trabalho de leitura. Eu peguei várias coisas desse guia, juntei com a minha experiência e fiz esse trabalho em cima do F0, que a gente vai mostrar daqui a pouco. E lá no guia e aqui também nós vamos discutir esses principais pontos aqui de projeto. Primeiro, a alimentação e desacoplamento, tá? Do chip, importante. Projeto com seus relógios, como é que você escolhe, detalhes de montagem, distância, trilha, a gente vai discutir também. Boot, quem fez já firmware sabe que os processadores da ST eles têm capacidade de bootar da memória interna, da flash, bootar de um bootloader interno para atualização de firmware via DFU, que é uma estratégia que eu vou mostrar mais para frente, e ainda tem a possibilidade de fazer um boot de RAM. Então, como é que você fala para o processador de onde que você quer que ele suba? Aí você tem que escrever lá umas coisinhas no seu esquemático a mais, tá? Para isso. Reset, felizmente muito simples no STM, mas tem um detalhe de um capacitor que vocês precisam pensar. Parte de debug, então quem vem do mundo Arduino não faz isso geralmente, mas quem trabalha com ARM sempre coloca um conector para debug, tá? Sempre. E algumas coisas de PCB e encapsulamento aí para fechar. Esse é o nosso roteiro. A ordem não é necessariamente essa, vocês vão ver que a ordem é a que eu achar mais conveniente depois. Qualquer projeto que vocês vão fazer com um processador desse tipo, vocês vão ter esses elementos mínimos aqui, tá? Então a gente tem uma fonte, vocês vão ter que escolher um tipo de fonte, linear, chaveada, vou ter que colocar algum tipo aí, ou bateria, vocês vão ter que ter um jeito de alimentar o seu circuito. O seu chip, ele precisa de desacoplamento, a gente vai ver isso, né? Então tem transientes de consumo que geram variações de tensão se você não fizer nada. Então você coloca capacitores ao redor do chip para suprir essas necessidades transitórias. A gente vai ver isso daqui a pouco. Todo sistema digital tem esse tipo de requerimento, tá? A parte de clock, o F030 dá para fazer sem clock nenhum, tá? Em geral, a maioria das aplicações vão funcionar bem. Mas processadores mais complexos, que tem, por exemplo, USB, a maioria deles usam um clock externo. Por quê? Porque precisa de um clock de precisão, de ppm baixo. Eu vou falar isso também daqui a pouco. A parte de debug, que nesse caso a gente vai usar o SWD, poderia ser um JTAG, mas o SWD é barato, simples de fazer, então a gente vai fazer isso com o SWD, reset, e aí o resto é o seu circuito, o que você quer fazer, quais são os periféricos que você vai usar, tá? No caso aqui, eu estou supondo que você pode pôr headers para levar os pinos de conexão, ou ligar os periféricos que você quiser aí depois. Então não tem nem muitos blocos, né? Até relativamente simples assim de você pensar o projeto, tá? E nesse processo, basicamente você vai passar um caminho que, em linhas gerais, é esse que eu descrevi. Você tem que escolher um processador.
essa parte demora, tá? Se eu fechando o leque só no fabricante já não é tão fácil, porque você tem que achar os periféricos que você quer, o consumo que você quer, encapsulamento que você deseja. Só isso aí já é complicado. Se você abrir o leque para vários processadores, então, várias famílias de fabricantes, aí está enrolado. É uma quantidade de coisas bem grande para fazer uma escolha. Mas de cara, onde vocês não vão escolher ST, aí eu preciso de um processador com, por exemplo, o Bluetooth 4.2, 5.0. A ST não tem isso para te oferecer, tá? Então essa parte de rádio, que tem comunicação via rádio, não é um bom fabricante para você escolher. Então aí vocês podem ir para Texas, para Nordic, vão ter outros caras aí no mercado. Mas para processadores de aplicação embarcado normal, a ST é um bom concorrente aí. Talvez o preço da ST não seja o melhor preço, talvez a Texas tenha preço melhor, mas as ferramentas da ST para mim são as melhores, tá? Então eu sou meio fanboy da ST. Levem isso em consideração na hora de escolher, para vocês também não escolherem só porque eu falei aqui. Tomem a decisão de vocês de projeto, tá? Vocês vão ter o requisito, vão exercitar essa engenharia aí, tá? Então, basicamente, a gente escolhe o processador, a gente define como é que a gente quer alimentar esse cara. Então, fonte varia muito, tá? A gente vai fazer uma fonte linear, porque é barato, simples, não tem muito ruído, mas tem casos que não é mais a melhor recomendação, principalmente se você tiver com um sistema com restrição de consumo, porque a eficiência é baixa, você precisa de uma coisa com eficiência alta, então você trocaria de fonte nesse caso. Pode ser acoplamento, clock do processador, reset, JTAG e os periféricos, tá? Então esses são os nossos passos aqui e tá basicamente, né, nessa ordem. Eu como já tinha decidido trabalhar com o 32F030, então eu peguei o Cube MX, peguei o Cube MX, não falei português mesmo, e nele eu fiz o projeto do meu hardware. Acho que quem já estudou comigo já viu, né, já trabalhou nessa ferramenta, né? Acho que como tem gente aqui que não veio, acho que vale a pena só mostrar, a gente tem um certo tempo aí, que é esse aqui, ó. A ferramenta é essa aqui, ó. Eu tenho uma imagem depois, mas é só para abrir. Então é tudo gratuito, vocês conseguem instalar isso aí sem problemas, tirando o tamanho que é meio grandinho, né? E esse projeto eu não fiz muita coisa nele, eu só coloquei a parte básica do chip mesmo. A tela aqui não vai ajudar muito não. Mas basicamente o que ele faz? Vocês conseguem ver o chip aqui embaixo, tá? Ó, e os pinos. E você projeta definindo o que você quer em cada pino. Então aqui estão os periféricos e você vai colocando. Minimamente você precisa definir um clock para o seu sistema, tá? E precisa definir, ligar aqui que você quer o JTAG, por exemplo, no SWD. E o resto é basicamente um processo gráfico. Aqui tá ruim, né? Ficou pequeno. Eu quero usar uma SPI. Você vai aqui, ó. Quero uma SPI em modo Full Duplex Master. Aí lá do lado, ele já alocou alguns pinos aqui para isso. Você pode mudar. Se você der um Ctrl aqui, ó, ele te dá até a opção de os azuizinhos, ó. Ele tá te falando onde já tem um pino alternativo para essa função. Então essa ferramenta é fácil de usar e você sai daqui com o primeiro projeto e ele exporta um primeiro código também, tá? Esse primeiro código tem todos os drivers que você precisa para os periféricos que você escolheu. Essa ferramenta também te permite fazer uma definição de clock. Eu vou fazer lá no programa e definir como é que você vai partir, com que clock que você vai rodar. Em geral, sempre no clock máximo? Não, depende. Tem aplicação que você quer consumir pouco, de repente você vai baixar esse clock, em vez de 48 MHz, você vai trabalhar com MHz. Depende do que você vai fazer. Então nunca tem uma resposta assim tão fechada, tá? É um projeto seu. Então convido vocês depois a olharem essa interface com calma. Eu vou deixar ela aqui no cantinho e vou voltar aqui para a parte da apresentação. Então o Cube é o primeiro passo, projeta lá o básico. Outra coisa, por quê? Desculpa, eu esqueci, porque senão você não vai saber onde que você vai ligar o que, né? De lá você vai tirar onde você vai ligar as coisas do seu processador. O F030, apesar de ser um processador simples para ST, ele tem muitas coisas que são interessantes, né? Ele tem, por exemplo, DMA para vários periféricos, então é bem legal
quem estudou comigo viu, né, que eu uso o DMA bem efetivo. Tem encoder, tem PWMs, tem timers de vários tipos. Então ele é simples, mas não é ruim. E a 48 MHz ele deve dar um baile aí umas 2, 3 vezes pelo menos em qualquer Arduino baseado em ATmega, tá? Então é para se pensar. Outra coisa porque eu escolhi, porque ele é fácil de você soldar, um LQFP de 32 pinos, ou seja, aquele chip que é quadrado com pinos dos 4 lados, e com pitch de 0,8 milímetros. O que é o pitch? É a distância do centro de um pino para o outro centro de um pino. Quase 1 milímetro de distância. Até vocês soldam, né? Você reclama que não solda nada. Não, gente com mal de Parkinson solda isso aí, pode ficar tranquilo. É bem simples, tá? Piadinha sem graça, né? Vou evitar a próxima. Outra coisa, barato pra caramba. Um chip que se você comprar em volume, 50, 100, não vai custar nenhum dólar. Então, se você tem um projeto sensível a custo, pode ser uma saída legal. E o motivo final, derradeiro, é que você acha lá no AliExpress. Por R$2. Então, pô, não tem como, né? Demora um mês, mas é muito barato. Você consegue ter esse chip facilmente e comprar facilmente, tá? Não chega a ser igual um PIC ou um ATmega que você compra no Brasil nas lojas de venda de componente, mas pô, comprar no AliExpress já resolve pra gente, né, que tá nesse processo de aprendizagem, muita coisa. Como empresa não vai resolver muito, né? Você vai ter que comprar isso de alguma forma um pouco menos... um pouco mais legal, né? Então tá, então esses aí são os motivos. Se você quiser trocar do processador, vai mudar um pouquinho só, mas nada do outro mundo, tá? Então aqui no Cube o que eu fiz foi isso. Eu cheguei lá, escolhi um clock, e no caso eu escolhi um clock baseado em cristal, que é aquele ressonador que eu preciso de 2 capacitores, o próprio clock, e ligo isso no meu processador, e ele ressona, ele vibra e faz o clock acontecer. Nesse caso, eu perco 2 pinos para fazer essa ligação, né? Porque eu preciso ligar os 2 lados do clock no processador. Só vou deixar claro que esse processador, para boa parte das aplicações, você não precisaria nem ter esse clock externo aqui, tá? Você poderia trabalhar com o clock interno dele sem problema nenhum. Seriais aí em taxas 9600, qualquer clock ruinzinho ia resolver para você, tá? Por exemplo, daria para você pôr um clock interno de 1 MHz, economizando muita energia e ainda conseguir usar uma porta serial 9600, tá? Então pensa no que você vai fazer depois. Aqui do lado, ó, tá a parte do SWD. Então esse aqui é para depuração, tá? Essas 2 linhas mais VCC, TR e Reset, que a gente vai ver daqui a pouco. O Reset está aqui. Esse pino aqui, eu liguei. Tá vendo aqui que você tem o Master Clock Output? Eu liguei só para debug mesmo. O que esse cara faz? Ele permite externar o clock do processador. Então é legal para você medir se seu relógio está funcionando, por exemplo, né? De fato. É legal para você de repente levar uma linha de clock para um dispositivo que precise de um sinal digital de clock, tá? Então deixei aqui só para lembrar isso para vocês. E daqui para frente o processo seria o do projeto que vocês estão trabalhando. Aí não tem como definir, vocês que vão definir isso, tá? Então, muito simples. Na parte de detalhamento das linhas de clock, eu não consegui pôr isso menor, não tem muito o que fazer. Mas basicamente o que você faz? Você tem uma escolha se você quer usar um relógio interno, que é esse relógio de 8 MHz, ou um relógio externo. Coloquei de 8 MHz também. Tá, então o externo eles chamam de HSE, High Speed External, tá? Na ST, é a nomenclatura da ST. E o interno eles chamam de HSI, então é High Speed também, só que é interno. Você escolhe nesse cara. Esse mapa muda de controlador para controlador. Essa tela é do Cube. Só que o Cube te dá todas as opções, mesmo se você trocar de processador. Então é fácil você chegar lá e fazer uma escolha. E ele também faz os cálculos para você. Por exemplo, eu escrevi 48 MHz aqui, dei Enter. Aí ele vai e recalcula os divisores, os multiplicadores que ele precisa para que isso aqui funcione, tá? Então, se eu estou usando o clock externo, o que vocês têm que se atentar é o seguinte, ó. Clock externo, ele entrou aqui, ele não está sendo dividido. Ele vai passar no MUX, onde eu estou escolhendo o externo, tá vendo? Não o interno. Isso aqui no fundo é um registro do processador, ele vai configurar para você. Ele entrou numa PLL. PLL, ok? Não ok. O que é uma PLL?
PLL é um circuito digital que todo mundo estudou controle. Então imagina que é um circuito digital em malha fechada, onde eu entro com a frequência aqui dentro eu tenho multiplicadores e divisores, por exemplo, e ele sai com uma frequência múltipla desse cara aqui, da entrada. Só que ele faz isso em malha fechada. Se você está tendo um desvio para um sentido, ele corrige a malha com erro de frequência e faz aquilo voltar, entendeu? Então é um sistema de malha fechada que permite gerar frequências geralmente mais, em geral você quer elevar a frequência, né? Frequências mais elevadas, corrigindo sempre o erro. Então é interessante. Qual que é o problema PLL? Consumo. Isso aqui consome bastante. Isso aqui vai agregar alguns microampere ou miliampere no seu projeto. Aqui é outro MUX, ó. Então eu passei meu clock, passei pelo PLL, escolhi o PLL como entrada, e aqui já é a parte interna do processador. Então quem conhece um pouquinho de ARM, sabe que a gente tem lá um sysclock, ou seja, o clock do processador, e depois você pode ter um clock de periféricos, que são esses APB aqui. Então a gente tem o AHB, que é o clock interno, e o clock de periférico, que é o APB. Você pode ter diferenças aí, você pode usar clocks mais lentos para o periférico, tá? Então, esse é um detalhe do ARM, nesse caso é um Cortex M0, mas a ferramenta ela vai ocultar um pouco essa dificuldade aí. Então eu escrevi 48, dei Enter, escolhi que eu queria PLL e coloquei aqui também um MUX, dizendo que eu queria que o sinal viesse da parte de fora, tá? Outros requisitos de projeto, escolhe outra coisa. Então se eu quisesse um projeto com baixo consumo, provavelmente eu iria aqui colocar, eu não iria usar essa PLL, provavelmente não iria usar, ia pegar aqui, ó, escolher HSI e definir um clock baixo, sei lá, 1 MHz, 2, não muito maior que isso, tá? Só de o fato de não usar esse PLL e usar o clock interno, vocês iam ter uma redução de consumo drástica, tá? Talvez metade, menos, alguma coisa assim. E realmente a diferença é bem grande. Então aqui exige um pouco que você conheça o processador para tomar essas decisões, tá? E nesse caso eu usei o clock externo só para exercitar o clock externo. Os projetos que eu fiz com o F030 eu não usei isso aqui. Eu trabalhei com a parte interna mesmo. Mas se você quiser um UART com taxa de erro baixíssima, você pode pensar em pôr um clock externo e fechar esse caminho através da PLL e do HSE, tá? Ok, isso aqui é um pouco mais técnico, mas no fundo não é muito complicado não. E se você fez o hardware pensando em ter esse cara externo, clock externo, não é muito importante, depois você resolve para o software. Ou se você não quiser, você não monta essa parte e resolve para o software também, tá? Então você pode prever ter um clock externo, não montar, e depois você toma suas decisões, testa, vê se está ok, se o seu clock está atendendo ou não, né? Olha aqui que legal a parte do MCO, que é o Master Clock Output. Esse é o sinal de clock que eu falei que vocês podem medir depois. Eu uso muito isso para avaliar a qualidade do clock que eu tenho. Então, eu posso escolher o que eu quero externar. Tá vendo aqui que tem um MUX, ó? Posso externar o sysclock, posso externar o HSE, o HSI, o PLL Clock. Tá vendo os nomes aqui, ó? Você escolhe o que você quer. Eu dividi ele por um número para ficar mais fácil de medir, tá? Dividi por 16. E ele vai ter naquele pino um clock de saída. Então é bem legal. Debug, tá? E verificação de projeto mesmo. Já tive casos, por exemplo, que eu não montou o clock direito. Quando você não monta direito, o processador tem um modo de falha de clock. E aí ele vai para um clock básico dele interno e indica no registro que falhou. E aí você pode, medindo aqui, perceber isso. Para o software também você consegue. Você pode ir lá ler o registro e ver que ele tem uma falha de clock. Em sistemas embarcados críticos, isso aí é muito sério, né? O clock falhar é um monte de coisa que não vai funcionar. Então você poderia usar essas características internas do processador para tomar ações, tá? É importante essa parte de clock. Ok, ponto 1, clock aí. Uma vez que você definiu o clock, colocou tudo lá certinho, você precisa trabalhar a alimentação do seu chip. Isso aqui é uma coisa da ST, mas não é muito diferente em outros processadores também, tá? Em geral, você tem que alimentar 3 conjuntos de circuitos aí no ST. Primeiro, a alimentação da parte digital do chip, né? O processador, alguns periféricos digitais. Essa alimentação, ela normalmente, a nomenclatura para ela é a alimentação positiva, chamada de VDD, e o TER de VSS. Esse é o nome que eles usam.
Outro conjunto de alimentação que você faz é para a parte analógica. Em geral, a parte analógica é separada da parte digital em termos de alimentação. Para quê? Para você ter uma alimentação analógica de maior qualidade, por exemplo. No processo de conversão, você ter uma qualidade de conversão. Se você tem uma fonte e essa fonte está tremendo lá, nunca está legal, se você vai converter um valor baseado numa fonte dessa, o seu valor vai ficar variando também. Então, de repente, você vai ver lá, pô, uma hora está 200 mV a mais, outra hora está 50 mV a menos. Então, esse é o problema de alimentação da parte analógica, tá? É muito crítico essa parte. Então, em geral, os fabricantes, o que eles fazem? Eles te dão um pino analógico para você colocar a alimentação analógica lá do jeito que você quer. E aí você tem o terra analógico e a alimentação analógica, tá? VDD-A, VSS-A, tá? Essa é a nomenclatura da ST, que é geralmente a nomenclatura que as pessoas também usam em outros controladores. Além disso, você tem mais dois sinais comuns nessa parte analógica, que chama de VRF+, e VRF-, que são as referências de tensão que você vai usar. É importante explicar isso, mesmo que a gente perca um tempinho aqui, que é o seguinte, ó. Imagina que você tem um conversor AD. O que é, no fundo, um conversor AD? Basicamente é uma regra de 3, né? Entre um sinal aqui que você resolveu alimentar, por exemplo, imagina que você alimentou com 3 volts, e imagina que o seu AD é de 12 bits. Então você tem um número máximo aqui, ó, que é o 4095. E aí você tem o 0 volt, que é o 0. Então essa regrinha de 3 que vai acontecer aqui, ó, entre o que você mede de entrada de 0 a 3, que vai ser convertido de 0 a 4095, é o que o AD vai fazer no final da história, né? Aí tem várias estratégias de AD, né? A gente não foge aqui do nosso foco, mas basicamente ele vai fazer uma regra de 3 em cima disso, tá? Agora imagina que você tem um sinal, então voltando aqui, esse 3 aqui seria o meu limite de VDD analógico, tá? Essa ponta está muito grossa. Daqui a pouco eu mudo isso, vai. Deixa eu não perder tempo aqui. E esse aqui o limite de VSS analógico. Agora, você imagina que você tem um sinal que você sabe que não passa, por exemplo, de, sei lá, de 2 volts. Você sabe disso. Então, no final, o seu sinal que não passa de 2 volts, ó, ele vai estar chegando no máximo aqui, ó. Toda essa parte aqui está perdida. Você não consegue usar, né? Você poderia melhorar a resolução desse AD se você chegasse e falasse o seguinte, olha, eu quero que o meu VRF+ seja, por exemplo, 2.5. Estou dando um exemplo aqui. Aí, apesar de você estar alimentando com 3 volts, apesar de você estar fazendo isso, o que ele vai fazer é usar o limite da escala como 2.5 volts. Então, sua regra de 3 ela sai de 0 para 2.5 ao invés de 0 para 3. Consequentemente, a sua resolução é melhor. A qualidade da conversão que você tem aqui, ó, é melhor. Então, você pode mudar essa faixa dependendo do uso do VRF+. Qual que é o detalhe nisso? Tem limites, tá? Então, primeiro limite, se vocês forem lá no manual da ST, o VDD analógico não pode ser muito diferente, tá, do VDD normal, digital. Se eu não me engano, isso aqui tem uma diferença no máximo de 0,4 volts. Então você tem que ficar esperto nisso. A alimentação analógica tem que estar próximo da alimentação digital. E tem outro detalhe, que o VDD analógico não pode ser muito maior, tá? Então eu vou pôr assim, ó, não pode ser muito maior que o seu VRF+. Se eu não me engano, o valor de VRF+ máximo é em torno de 2.4 volts. Mínimo, quer dizer. 2.4 volts, tá? Eu não consigo, por exemplo, jogar aqui 1 volt. Eu não posso fazer isso. Por quê? Porque eu quero não, porque o manual fala que eu não posso. Então, internamente tem restrições para isso. Mas dá para melhorar um pouquinho, né? Se o seu sinal é pequeno, de repente, se abaixar o VRF, pode ser uma coisa interessante para você, tá? Então, olha só para falar de analógica, o tanto de detalhe que a gente tem envolvido, né? E é assim mesmo. Então, VDD digital, VDD analógico, limites que eu posso ter dentro da minha conversão analógica digital, e ainda, para complicar mais, tem mais um que os ST sempre tem, que é o VBAT.
Os chips da ST, eles podem ter RTC e podem ter RAM com bateria. Ou seja, tem uma, por exemplo, o F4 tem uma RAM de 4K e essa RAM pode ser mantida por uma bateria externa. Para que você quer isso? Para guardar parâmetros persistentes, né? Entre shutdowns que você possa ter no seu sistema. Ou um RTC para manter a hora do sistema. Então o que você faz? Você alimenta esse cara com uma bateria externa. Então você tem um pino em alguns CIs que é o VBAT, que é essa alimentação externa. Para manter RTC, registro de RTC e RAM de backup com valores enquanto você desliga o sistema, tá? Então esses são os caminhos que você tem de pinos de alimentação. Nem todos os pinos têm em todos os encapsulamentos. Esse é um detalhe. Ou seja, o VBAT, por exemplo, não existe em muitos. O 030 não tem VBAT. Mas um chip, por exemplo, o 407, F407 tem VBAT. Quanto mais pinos, geralmente eles disponibilizam mais características. O que eu faço quando não tem? Toma decisões, o chip vai tomar algumas decisões para você. Por exemplo, não tem VBAT no nosso chip. Onde que o VBAT vai ser ligado? Internamente ele liga no VDD digital. Tá? Ah, não tem o VRF+. Nosso chip também não tem o 030. Tem 32 pinos, não tem nada. Nem VRF+, nem VRF-. Internamente ele vai ligar no VDD analógico e no VDD e no VSS analógico, tá? Que por sua vez vai estar ligado no VSS digital, tá vendo aqui embaixo? Então quando não tem esses caras, essas regrinhas aqui vão acontecer normalmente. No nosso caso, os VRFs vão para o VDD analógico e terra analógico e a gente tem um VDD analógico. Então olha aqui atrás, ó. Eu tenho aqui um VDD analógico, tenho os VDDs digitais e os VSS, 2 VSS, tá? Varia de pino, de família para família isso. Em geral, acima de 100 pinos, você tem praticamente todos esses caras envolvidos. Então aqui do lado, ó, tem um desenho, cada manual vai ser um pouquinho diferente, mas a ideia é essa. Eu tenho a parte de digital sendo alimentada aqui, tem a parte analógica entrando aqui e os VRFs que podem mudar, tá? Tá vendo? 2.4 é o valor mínimo de VRF+, tá? Mas pode ser interessante ainda. E o VDD que pode estar sendo alimentado pelo VDD, o VBAT que pode estar sendo alimentado pelo VDD interno ou pela bateria, tá? E aqui entra a parte que ele quer manter, que a ST chama de domínio de backup. Tudo que ele quer manter como bateria externa, ele coloca aqui dentro. Então, é assim, um pouquinho enrolado, né? Mas você tem que saber disso, senão você não projeta, tá? Faz parte do desenvolvimento. Ok? Isso aí? Isso é importante. Então tá. Legal, já demos um passo. Então o nosso chip está aqui embaixo, bem mais simples, tem muitos menos pinos, tá? Não tem o VRF mais nem menos, não tem a parte do VSSA. Basicamente a gente vai trabalhar com terra comum. E o VDD eu posso ou não ligar no VDD analógico. Qual que é o critério para você fazer isso? Então tem duas estratégias. Bom, talvez três. Mas, por exemplo, imagina que o seu chip você não vai fazer conversão AD. Você pode simplesmente ligar o VDD analógico no VDD e pronto. Não vou usar isso, tá? Não estou preocupado se meu sinal está variando, tem um ripple em cima dele. Larga para lá. Não, eu vou usar o conversor AD. Aí você tem dois caminhos que eu acho que vocês deveriam pensar. O primeiro é ligar um no outro. Se você sabe que o seu sinal de alimentação é estável, você poderia ligar um no outro, sem problema. Se o seu sinal de alimentação tem ruído, você deveria interligar os dois com um indutor. Eu vou mostrar daqui a pouco. Para quê? Para evitar que o ruído digital atravesse para a parte de ruído analógico. Um indutor bobo vai resolver isso para você, tá baratinho. Ou, melhor dos mundos, eu preciso de precisão no processo do AD. Cara, não liga esse VDD analógico no VDD digital. Pega um chip de referência de tensão e liga no VDD analógico. Aí você vai ter um chip estável, com valor fixo mesmo de tensão cravada ali. Tem chip de 0,1%, tá? Eu vou dar um exemplo de um 0,4%. Ligado na parte analógica e a sua referência de medição vai estar fixa. Esse é o melhor caminho. O problema é custo, né? Um chip desse vai te custar $1 de repente, um pouco, nos mais simples. Ou seja, ele vai custar mais caro que a fonte no regulador. Tem chip de 3, 4, 5 dólares de referência de tensão. Depende do que você está fazendo. Se a medição é algo que é objetivo do seu projeto, você vai ter que pôr dinheiro nisso, tá?
Então, eu vou mostrar daqui a pouco isso. E outra coisa que eu recomendo para vocês, avalie o que vocês estão fazendo. Fiz o circuito, testa, põe lá, mede o VDD analógico, ele tá bom, ele tá com ripple, como é que ele tá depois do projeto? Para você tomar decisões, às vezes trocar um capacitor, às vezes mudar o indutor, que eu vou mostrar daqui a pouco, tá? Então você tem que avaliar. Essas recomendações são recomendações de manuais genéricas, para um projeto genérico, não reflete a sua realidade, você pode ter que fazer alterações. Mas, tirando isso, né, que eu vou detalhar um pouquinho aqui na frente, a ST fala o seguinte, olha, para essa parte de alimentação digital, para cada pino de VDD que você tiver, você vai colocar junto dele, bem próximo dele no esquemático, um capacitor de 100 nanofarad cerâmico. Essa é uma recomendação da ST. E a gente chama esses capacitores de desacoplamento. Tá? Então são os capacitores que vão agir em caso de demandas instantâneas maiores de corrente. Vou explicar melhor o que é isso, vou indicar um vídeo genial para vocês depois sobre isso. E ela fala o seguinte, olha, para o chip todo eu quero que você coloque também um capacitor de 4.7 microfarad. Tá? Então, para cada pino de VDD, um de 100, para o chip todo um de 4.7. Então eu vou ter aqui, ó, dois capacitores aqui perto desses sinais, tá? Então na realidade a gente vai ter um... Eu esqueci. A gente vai ter aqui então... Vai estar detalhado aqui da frente, tá? A gente vai ter um capacitor aqui, outro aqui, e um perto desses dois, pode escolher, ela não dá preferência para um dos dois, de 4.7. Para a parte analógica, é um pouco diferente o requisito. Ela manda você colocar um capacitor de 10 nano e um de 1 micro nos pinos de VDDA. Tá? Então, essa aqui é a recomendação para VDD analógico. Isso aqui a gente vai seguir a risca, tá? Eu só vou comentar o seguinte, isso aqui é uma especificação inicial. Pode ser que isso não resolva o seu problema. Então você vai ter que pôr outros capacitores aqui, de repente, no seu projeto. Tá? Em geral vai dar certo, mas se você achar que está ruim, você mediu, na hora que você ligou tudo, você está olhando lá, o sinal digital não está legal, você pode querer mexer nisso aqui. Tá? Dependendo da frequência, isso pode acontecer. Geralmente em frequência mais elevada, a gente está falando aí, sei lá, 100 MHz, 120, 50 para frente, aí vocês podem pensar em rever esse projeto aqui. Sem pensar muito, segue essa regra, tá? Essa é a regra que o fabricante deu pra gente, que a gente vai seguir nesse projeto de hoje. Esses capacitores, então, gente, que estão ali do lado da alimentação, a ideia deles é fazer suprir esse problema, tá? Porque no final da história, você tem aqui dentro o seu microcontrolador tem aqui dentro uma série de MOSFETs, né? Chaveando o tempo todo, né? Basicamente é isso, quase tudo digital ali dentro, né? Então, aquilo que você considera que perfeito, bonitinho, né? Você coloca aqui a sua fonte, ó, e traz essa alimentação para cá. Idealmente, né? Aqui é, sei lá, 3V3, aqui vai ter 3V3 e aqui vai estar tudo lindo. Mas na prática não é isso. Se você tem aqui um cara que chaveia o tempo todo, você tem transições de corrente muito rápidas. Essa trilha que você tem aqui, ou esse caminho que você tem aqui, não é um caminho perfeito com resistência zero. Esses caminhos, eles têm resistências e têm indutâncias, esse caminho. Então imagina que você tem uma indutância aqui, ó. Esse é o grande problema no fundo. Você tem a trilha e tem uma indutância. Como é que funciona o indutor, né? Se você tem uma demanda de corrente instantânea, a ideia dele é bloquear isso. Então o que acontece? A tensão cai. Ele tenta bloquear porque a impedância dele aumenta, né? Você tem uma demanda de corrente instantânea, né? Então a corrente estava num patamar, de repente ela faz isso, vai para outro. Essa demanda aqui, nesse indutor, gera uma queda de tensão, porque ele aumenta a impedância dele. Então esse é um problema para o seu circuito. Se você não está muito preocupado, não fez um desacoplamento legal, você vai ver que a sua parte digital ela vai ter oscilações assim, desse tipo, ó, que tem a ver com o processo de chaveamento dos periféricos dentro do chip. Como é que você trata isso? Bom, você geralmente trata isso dando uma forma de o chip se livrar desse problema, tendo uma alimentação à mão dele. Essa alimentação que ele tem próximo é o capacitor de desacoplamento. Então você precisa de um capacitor projetado para o seu circuito, para a frequência dessa variação aqui no fundo, com baixa impedância interna. Não adianta ser um capacitor com impedância alta, porque quando você precisar
de energia, a energia não vai conseguir sair rapidamente daqui e atender você. Tem que ser um capacitor com ESR baixo. ESR é impedância interna do capacitor. Vocês lembram do modelo do capacitor? Ele tem dentro dele indutor, capacitância e tem uma resistência em série, né? Vocês lembram? Vou mostrar aqui na frente. Então você tem que escolher um capacitor adequadamente. Gente, parece bobeira, mas é um inferno escolher um capacitor. Por isso que tem capacitor que custa 10 centavos, tem capacitor que custa 2 dólares. Depende. O que você vai fazer com esse capacitor? Então, se você tem um circuito de frequência muito elevada, você precisa de um capacitor, por exemplo, com um ESR baixíssimo. Sei lá, 0,1 ohm, alguma coisa assim. Aí você vai ver o preço disso, lá em cima. Famílias específicas de capacitores. Tecnologia construtiva diferente, né? A gente tem geralmente capacitor cerâmico, tântalo e aqueles de alumínio lá, né? Como é que chama mesmo? Nem uso muito. Eletrolítico. Eletrolítico, cerâmico e tântalo são os 3 grandes grupos aí, né? Aqui geralmente cerâmico, porque cerâmico tem o SR bem baixo e é pequeno, né? O capsulamento também influencia, vocês vão ver isso. Em geral, os pequenos vão ser mais interessantes, por isso que geralmente os capacitores de acoplamento é tudo minúsculo, tá? Então tem uma série de detalhes aqui que você toma de cuidado para seguir com o seu projeto, tá? Então, esse cara aqui serve para isso, para levar essa energia necessária em momentos de transição interna do chip, tá? Outra coisa que vocês vão ver, normalmente as pessoas não usam só um, elas usam vários. E aí, em geral, de capacitância diferente. Então, às vezes você olha lá, o cara tem 2, 3 capacitores, um de 1 nano, um de 10, um de 100. Então é interessante, porque as faixas de frequência que cada um atinge não são as mesmas. Isso, vou ter um gráfico aqui, vai ficar melhor, tá? Vou mostrar, acho que é esse aqui, ó. Depois vocês vão fazer o seguinte, dever de casa, assiste esse vídeo aqui do David Jones. Vocês conhecem esse cara aqui? É o cara que tem um blog que chama EEV Blog. Eu acho que ele é australiano, se eu não me engano. Que mede um monte de coisa, tem um monte de posts sobre parte analógica, tem um laboratório gigante de equipamento. Figura esse cara. E ele, muito bom tecnicamente, muito fácil de conversar, de falar as coisas. Eu acho sensacional os vídeos dele geralmente, tá? Então aqui tem um vídeo de meia hora só sobre desacoplamento. Por que capacitores de um tipo, do outro, por que isso acontece e tal. Eu vou resumir essa história por 3 imagens aqui desse vídeo, só para vocês terem uma ideia do que é. Olha aqui primeiro esse gráfico, ó. Esse gráfico aqui é um gráfico de impedância do capacitor por frequência, para uma família específica de capacitor. Essa família é a família X7R, que é uma família bem conhecida para esse uso de desacoplamento de chip digital, tá? Tem outras famílias, tá? Essa é uma delas. Geralmente eu trabalho com o X7R para os chips que eu uso no dia a dia. Olha que legal. Esse gráfico vocês viram, né? Vocês estudaram isso, não estudaram? Acho que em eletrônica analógica tem isso. 2 talvez, em 1 não tem, né? Mas à medida que a frequência aumenta, o seu capacitor ele tem uma impedância que varia com isso. Olha aqui do lado na telinha do David Jones. Tá vendo aqui, ó, o modelo da impedância? Então ele tem uma parte resistiva, que é o ESR. Ele tem uma parte capacitiva e tem uma parte indutiva. E, né, como o capacitivo depende da frequência invertida e o indutivo da frequência sem ser invertida, esse gráfico acaba acontecendo. No início, o seu capacitor para frequências baixas, ele tem esse comportamento aqui, ó, onde a parte indutiva prevalece. Desculpa. Troquei. No início, o seu capacitor tem esse comportamento aqui, onde a parte capacitiva daquela forma prevalece. Então, aqui ele está funcionando como capacitor. Depois de uma determinada frequência, esse termo aqui, ó, em relação a esse, começa a inverter. E aí você passa a ter uma parte indutiva sendo mais forte no capacitor. Então, aqui, ó, aqui ele está mostrando em torno de 1, 2, 3, 4 MHz para frente. Essa família aqui começou a ser mais indutivo, tá vendo? O outro aqui um pouquinho mais para frente, ó, sei lá, 11 MHz. Então, isso é algo que você tem que levar em consideração, porque até aqui era o que você queria.
Você queria gerar energia em caso de problema, de falta de energia. Daqui para frente, não é bem o que você quer mais. Então, vai adiantar pôr um capacitor desse, se você está trabalhando, por exemplo, com um capacitor desse tipo aqui, ó. Se você está trabalhando com 100 MHz, não vai. Ele vai estar sendo indutivo, não vai ajudar nada no seu circuito. Absolutamente nada. Então, você tem que escolher de acordo com isso. Olha que legal esse aqui em cima, olha. Eu estou falando que essa aqui é uma linha para um capacitor de... esse aqui de 1 micro, 100 nano e 10 nano. À medida que a capacitância diminuiu, ele andou para a direita no espectro de frequência. Estão vendo isso? Ou seja, se eu colocar um capacitor de 10, de 100 e de 1 micro em paralelo, se você fizer isso, é isso que o David Jones mostra, ó. Tá vendo aqui, ó? A impedância no final da história, o SR equivalente, já que eles estão em paralelo, vai ser algo como essa linha, aquele desenho em preto aqui, ó. Então, ao invés de você subir aqui no 1 micro e perder o efeito que você queria capacitivo, como eles estão em paralelo e tem alguém que ainda está funcionando bem na parte capacitiva, com SR baixo, ele vai levar você para frente em termos de frequência. Então, você consegue atingir uma faixa de frequência maior se você leva em consideração que vale a pena colocar vários tipos de capacitores, no caso tudo cerâmico, tá? Em paralelo para fazer esse processo de desacoplamento do chip. Esse é o problema do desacoplamento, no fundo. Então ele mostra para você isso em termos de capacitância, tá? Que ele coloca aqui, ó, 1 micro, exatamente isso aqui que ele colocou aqui do lado, tá? Isso aqui é do manual, tá? E olha aqui outra coisa que influencia, o tamanho, ó. Olha a curva também andando um pouquinho para a direita, se eu estou usando um capacitor 0402, 0603 ou 0805. Os capacitores menores, eles vão ter essa capacidade também de operar em frequência menor. Por isso que você pega um circuito de rádio, você olha os capacitores, aqueles capacitor minúsculo, né? Que só máquina solda, né? É difícil para a gente soldar. Porque os rádios vão ter esse problema e vão ter que trabalhar com encapsulamentos menores, tá? Então, final da história aqui para vocês. Veja esse vídeo. O inglês dele é tranquilo, é bem pronunciado, né? Não é igual os que a gente escuta por aí. Dá para entender tudo. E lembra desse detalhe quando você pensar no capacitor de desacoplamento, tá? Eu costumo muito falar o seguinte: olha, meu circuito opera, sei lá, 1 MHz. Você vê aqui que 1 MHz a vida é muito fácil, 1, 2, não muda nada. Seu problema começa quando você passa aí dos 20, 30, 40, 50 MHz. Aí são coisas que você tem que pensar em fazer, porque de repente não vai resolver o seu circuito. Então tá. Então é um resumo grande de capacitor de desacoplamento, tá? A família vai dizer onde que está esse bico aqui desse V, parece um V, né? Então não escolha uma família onde esse V vai estar lá atrás. Não fique influenciado pelo preço. Pô, Marcelo, isso aqui custa 5 centavos. Tá, mas você põe lá no circuito e não serve para nada. Você olha, você vai medir, tá ruído puro. Então não adianta. Dica 1 é o X7R, geralmente é o muito usado. E põe o pequeno e misturado com outros maiores para você ter esse espectro aqui de frequência no fundo, ó. Então aqui no final a gente teria uma impedância baixa até em torno dessa parte aqui de, sei lá, 70, 80 MHz, tá? Suprindo energia. E é interessante porque a capacitância ela vai aumentar, né? Porque no final ela não é a soma disso aqui tudo. Por mais que esse cara aqui tenha a capacitância elevada, ele tem uma impedância gigante impedindo a energia de sair e ir para o chip. Então, não adiantou nada, tá? Detalhe, então, eu não aprendi isso na faculdade não, tá? Só pra vocês não ficarem chateados. Eu aprendi depois. Ok? Problema ficou claro, pelo menos? Então tá, pelo menos é bom que tem pelo menos ter medo na hora de usar, né? Olhar os valores, pensar que você pode estar fazendo alguma coisa errada. Eu acho que esse que era o objetivo. Aprender mesmo vai ter que praticar um pouquinho. Olha a parte do VDD analógico e do VDD digital. Essa aula eu não consegui terminar 8h50, viu, gente? Mas eu acho que a turma é quase toda de redes, né? A gente segue, tem problema? Você pode até dar uma parada se vocês acharem, porque eu estou na transparência 13, tem 30. Mas eu acho que vale a pena. Vamos lá, eu acho que o assunto é útil. Então, beleza, vou ligar o VDD analógico no digital? Depende, tá? Não tenho circuito, não estou medindo nada. Pode ligar sem problema, não preciso pôr nada lá, azar, deixa o negócio para lá. Se eu quero ligar o VDD analógico no digital e tenho medições analógicas para fazer,
a ideia é você colocar esse indutor, tá? Então é algo tão simples quanto você ter aqui a parte do VDD num canto, tá? Então aqui tem sua alimentação no lugar, você vai pôr um indutorzinho e aqui um VDDA. Todos os esquemáticos que vocês pegarem da ST geralmente vão ter um cara desse junto, tá? E aqui, por exemplo, vocês podem ver como que esse indutor funciona. Esse aqui eu peguei um do fabricante também. E ele está mostrando aqui um indutor que é o BLM21. E aí você vai escolher aqui qual que você quer. Ó. Em frequência baixa, ele praticamente é um curto. Né? 0 alguma coisa ohm. Baixíssimo normalmente. Quando a frequência aumenta, aí dependendo do part number que você escolher, ele passa a ser uma impedância grande no circuito. Então a ideia é que esse ruído aqui, ó, digital que a gente tem, que acontece, que é natural do processo, pela característica do chip, fique do lado de cá. No momento que eu tiver uma mexida grande aqui na parte de corrente, na parte digital, isso não chega do outro lado, porque o indutor faz o papel dele, tá? Ele vira uma impedância enorme aqui e impede essa passagem do ruído para o outro lado, tá? Então é basicamente isso. Então agora qual que é bom? Não tem uma resposta boa para vocês. Vou pegar isso aqui que chega a 300 ohms, aí, um pouco mais, hein? Beleza, começa com um chute aí, 500, 600, talvez, se você quiser exagerar. Mas você vai ter que medir depois. Eu não vou te dar uma resposta fechada. Depende do seu circuito, tá? Então, por exemplo, eu pegaria aqui, sei lá, esse part number aqui, colocaria e ia medir. Não, ficou bom, beleza. Dá para ser menor? Talvez. Mas se não ficou legal, pensa num que tenha mais impedância ainda em frequência elevada, tá? A regra, infelizmente, ela depende do circuito. Então não tem como falar. Esses receitinhos que você vê na internet, põe um indutor de X. Cuidado. Mede, tá? Bom, não gostei desse negócio de indutor, não estou a fim de calcular indutor. O indutor é muito pequeno para soldar, os indutores são minúsculos, né? Esses que fazem isso aí. Tem milímetro e pouco. Horrível de soldar. Eu quero usar um chip de referência de tensão, eu quero ter precisão absoluta. Ok, você vai gastar $1, $2, $3 e você compra um chip que tem uma referência de saída estável. Aí, quanto mais estável, mais caro. Eu estava procurando por esses dias por um chip para isso e eu gostei dessa linha da Maxim, que aí tem o Maxis 610 alguma coisa, aí depende do valor de referência. Por exemplo, o 6102 é o que tem 2.5 de referência de saída, que é o que eu ia usar no meu AD, porque meu sinal ele é pequeno. Então eu ia pôr o VRF mais com esse cara nele, com o 6102, com 2.5. Então eu ia respeitar o limite do VRF mais e usar a faixa ao extremo, né? Essa era a minha ideia. Esse chip custa em torno de $1, tem 0,4% de precisão, tá? Então simples de colocar, é um chip pequenininho, um encapsulamento pequenininho, você coloca lá, ele pede para você pôr um capacitor aqui para melhorar ainda mais essa característica de estabilidade de saída. Apesar dele falar que é opcional, eu colocaria. E põe isso no VDD analógico. Não tem potência envolvida no DVD analógico, o consumo é baixo, tá? Então esse chip também não tem potência envolvida nele. Ele não está ali preocupado em gerar corrente para alimentar um monte de coisa. Por isso que você consegue um chip pequenininho e estável, tá? Essa é a saída, pessoal. Saída para conversão analógica digital com qualidade, referência de tensão, tá? Não tem muito para onde você fugir. Depois vocês procuram por isso na internet, tem inúmeros chips para isso. Você viu, a gente perdeu um tempão só entendendo a alimentação, só entendendo os problemas de alimentação que você tem que levar em consideração, tá? Depois de alguns projetos você fica fácil, você já começa a ter já os seus partinamos mais comuns, vocês vão sofrer menos, mas nos primeiros o caminho é esse. Então aqui algum exemplo do livro do Mastering STM32 lá do nosso amigo italiano que a gente usa na disciplina. E ele fez um projetinho com 0,30, colocou no livro dele. Ó. Então, basicamente o que ele fez? Ó, a parte do VDD digital ele colocou os capacitores, né, de 100. Então tem 1, 2, 3 VDDs e o 4.7 adicional. Ele colocou aqui. Muitos desenhistas de esquemática preferem fazer assim, ó, eles põem os capacitores de acoplamento separado embaixo da página, para você, depois na hora de fazer o layout, você tem que lembrar que eles têm que estar perto do pino.
Não adianta estar longe do pino. Se está longe do pino, a impedância da trilha e a indutância da trilha vão atrapalhar a energia de chegar no processador. Tem que ser perto. Capacitor de escapamento longe e nada, a mesma coisa, para resolver problema nenhum. E muitos fazem assim, separam e colocam embaixo. Então, se eu leio autista, tem que saber que você tem que estar perto, tá? Eu, particularmente, os meus esquemas ficam horrorosos porque eu fico querendo pôr esses caras aqui perto do chip. Porque para não esquecer depois. Eu já esqueci, quem não esqueceu? Eu já esqueci. Então, eu lembro que uma revisão que eu fiz uma vez, estava tudo certo. Aí, no último momento, não, vou trocar não sei o quê. Não trocar não sei o quê, eu esqueci que aquele capacitor era desacoplamento e ele ficou mais afastado, entendeu? Então, você comete erros assim. Por isso que eu gosto de ver o esquemático de acordo com o que eu penso mesmo, tá? Olha aqui a colocação dele depois, ó. Esses aqui são aqueles que estão indicados, tá vendo? C2, C1, C3, ó. C2, C1, C3, bem próximos. O C7 ele colocou aqui. E aqui os outros que ele precisou, mas... aqui é o indutor que ele ligou, o VDD analógico no VDD digital, ó. Tá aqui o indutor. Então... tá próximo, né? Tá razoável. Os que eu fiz, vocês vão ver uns exemplos, estão um pouco mais afastados. Mas eu queria ter mais espaço para fazer a solda e tal. Então, se eu vou fazer um protótipo, como eu considerei como protótipo, eu deixei assim. Mas no produto final, eu tentar ficar o máximo mais próximo mesmo, tá? Legal, né? Simples, né? No final da história. Não é complicado, é regra. E aí, voltando no sinal de clock, esse clock que a gente vai colocar no nosso processador, ele tem, você pode escolher alguns tipos de clocks para fazer o uso. Então, o RC interno, como eu falei, a gente já viu, e o cristal mais capacitor externo que gera um oscilador, tá? Essa ideia aqui, geralmente é isso aqui, ó. Você tem um cristal, né, que oscila, e esses capacitores são calculados para que essa oscilação aconteça, tá? Esse resistor aqui é para limitação, normalmente, de corrente. E geralmente não é ST, ele é interno, você não precisa colocar. O cristal em si tem um modelo também. Vocês vão achar aí nos livros, na internet, esse modelo, como é que é a fórmula da impedância, como é que oscila. Tem tudo isso está aí escrito, eu não vou entrar nisso não, eu só queria comentar o seguinte. Tem cristal de 2 perninhas, onde você vai fazer essa topologia aqui. Tem cristal, e tem osciladores que já vêm com os capacitores internos. Tá vendo a tracejada? E aí você só vai ligar no terra e ligar os 2 pininhos no processador, tá? Então esse aqui é o processador geralmente está aqui, ó. Geralmente, tá? Isso aqui depende. Então, olha o que você está comprando, tá? Para você ver que você está ligando, você tem que ter capacitor externo ou não. O valor do capacitor externo é dado geralmente pelo fabricante e pelo tipo de cristal que você está usando. Ele fala, ó, eu vou ressonar com capacitores de tanto. Tem alguns cuidados a mais, tem uns cuidados de capacitância da própria trilha, que você tem que às vezes levar em consideração o seu projeto, mas em geral isso aqui vai funcionar. Vocês vão notar que esse sinal, se você medir aqui, é um sinal que não é um sinal quadrado, né? Não gosto de estar acostumado, não. É um sinal esquisitinho, né? É um negócio mais ou menos, né, meio ruidoso, assim, vocês vão ver algo assim. E isso aqui, oscilando, é o que importa, tendo uma potência mínima para que esse inversor aqui dentro do chip já consiga transformar isso num sinal bonitinho assim. Então isso vai acontecer aqui, ó. Você oscila fora não tão perfeitamente em termos de forma de onda, e nesse ponto aqui o inversor consegue gerar isso para você quadrado, bonitinho, e isso realimenta e fica o tempo todo fazendo chaveamento, tá? Essa é a ideia básica do negócio. Vocês já perceberam que lá no Cube eu tenho como escolher uma entrada de clock com 2 pinos ou com 1 pino? Vocês perceberam isso? Se vocês mexerem lá, ó, lá tem o bypass clock source. E aí ele liga 1 pino só. Deixa eu deixar aberto aqui. Olha, fica olhando aqui pro lado direito, ó. Vocês viram? Eu posso não colocar um oscilador daquele tipo. Eu posso colocar um sinal já CMOS bonitinho, quadrado, se eu quiser, tá? Por exemplo, esse master, se eu tivesse um master clock output de um chip desse que eu coloquei ali atrás, eu poderia alimentar esse chip em termos de clock com ele, tá? Ou seja, um sinal quadrado já perfeito, sem necessidades adicionais. Então isso depende
do que você está fazendo. Mas se você setar isso, ó, dá para você usar só um lado. Eu não preciso desse, esse pino pode ser usado para GPIO normalmente, tá? É um detalhe aí. E aí tem chips que são osciladores, são clocks com saída quadrada bonitinha, tá? Por exemplo, eu estou citando aqui o Max, ixi, riscou tudo aqui, 7375 eu acho. E a Microchip tem um chip bem legal também, esqueci o nome agora, não lembro. Ela tem uns MEMS, tem um Micro Electromechanical System, que é um chip que oscila para fazer isso também para você, tá? Frequências, várias dezenas de megahertz aí também. Então, se você quer fugir disso aqui, a saída é comprar um chip. Não é muito barato não, tá? Coisa da faixa aí de um dólar e pouco, às vezes um pouquinho mais. Mas é uma possibilidade. Então, em geral, a gente tem esses caminhos aqui de clock, tá? Detalhes quando você escolhe um clock. Você pode escolher qualquer clock? Não, não posso escolher qualquer clock. Então, primeira coisa, o manual do fabricante. O que ele fala que tem que ser de clock para aquele processador dela? A ST, como a gente está falando de ST, ela tem um guia para isso. Então, esse AN2867 é um application note da ST falando, olha, o que você deve pensar, fazer, escolher para clocks. Cara, ele dá uma aula de clock antes, se vocês quiserem. Então, tem umas 10, 20 páginas lá só falando de cristal. E no final ele vai falar, olha, esses patinâmetros aqui geralmente funcionam, geralmente são bons. Então, meu, tem que ler. Tem que ler esse negócio, não adianta. E aí, lendo esse cara, vocês vão achar as possibilidades de escolha e vão pegar um clock, tá? Em geral, ele vai te ajudar a descobrir qual que é a capacitância adequada, que você vai colocar ali do lado de fora. Qual que é o ganho mínimo para aquilo dar a volta e oscilar de fato. Então, se for um cristal que tem um ganho muito baixo, não vai oscilar, então você vai ter que olhar isso também. Coisas importantíssimas, que você vai descobrir depois só no manual do próprio clock. Como é que ele varia com a temperatura? Que o clock varia com a temperatura. Então esse é um problemaço. Você planeja o negócio para funcionar em 25 graus, né, CNTP, você põe o negócio no campo, tá fervendo lá, tá 75 graus. E aí? Aí você vai ver seu clock tá um lixo. Aí daí decorre um monte de erro, de falhas subsequentes, porque o clock tá ruim. Então você tem que ter um clock estável na faixa de temperatura, tá? Isso é um problema. Uma coisa que eu gosto da ST é que aquele relógio interno deles, aquele RC, ele é estável em toda a faixa de temperatura de operação do chip. Então se o chip, se ela te falou que opera de menos 40 a 85, ela fala que é 1% de variação nessa faixa inteira. Então ela garante a faixa, tá? Em geral, todos os manuais que eu li falavam isso. Recomendo que vocês peguem o manual da T-Mega 328 e vejam a qualidade do clock dele durante a faixa de temperatura. Vocês vão ver uma parábola assim, ó, que vai dar medo no final da escala e no início também. Não estou falando mal da T-Mega, estou falando assim, pensa como engenheiro, vai olhar, não acredita. Veja como é que funciona, tá? Devia ter colocado aqui para vocês verem. Mas como o objetivo não é falar mal de ninguém, é só mostrar os detalhes de projeto, estou falando, olha em um e olha no outro para ver se o cristal interno é estável o suficiente para você usar. Então ela te garante esse valor que eu falei para vocês. Na maior parte dos chips que eu li, os manuais, estava escrito isso. Então a estabilidade de temperatura é um detalhe, o manual vai ver isso. E outro detalhe é qual que é a qualidade do sinal que você está gerando em termos de oscilação. Quanto que ele varia? Aqui a gente não usa o critério percentual, a gente usa o critério que a gente conhece como ppm, parte por milhão. Que é no fundo, né, 1% é 10 mil ppm. Ou seja, quantas partes em 10 a 6 varia o valor de frequência? Quando você pega o ppm do cristal, ele está falando isso. Por exemplo, imagina que eu vi um cristal de 8 MHz com 1 ppm. Ele está dizendo o seguinte, olha, eu vario uma parte por milhão desse valor de 8 MHz. Então, se eu dividir isso por 10 a 6, dá 8, né? 8 vezes 10 a 6 dividido por 10 a 6 dá 8. Ou seja, se eu tenho um cristal com 1 ppm, ele vai variar em 8 mais ou menos 8 Hz. Ou seja, é bem cravado, tá? Obviamente esse valor é só simbólico. Os valores normais que vocês vão encontrar aí são 20 ppm, 50 ppm, são valores razoáveis, né, que você encontrar por aí. Então esse é um negócio que você tem que olhar. Como é que você decide entre cristal A ou B? Estabilidade, ganho e ppm. Qual que entrega de fato o valor que eu quero, tá? Mas em geral para ST eu uso muito cristais de 8 MHz, tem vários, é barato e tal.
E se você pegar lá, eles estão em torno de 20 ppm, que funciona razoavelmente bem aí, eu nunca tive problema não. Então você faz uma conta de 20 ppm aí, a gente vai para, nesse caso aqui, 20 vezes 8, né? Hertz de variação. Basicamente isso, né? 160, né? Então é bem cravado, né? Tem uma pequena variação ali. Gente, lê esse documento depois, tá? Isso aí merece uma lida. Aqui só um exemplo. Todo mundo já viu esse cristal, tenho certeza, mesmo que não sabia que ele chama HC49. Esse tipo de cristal aqui é bem comum, tá? Tem vários encapsulamentos parecidos e fabricantes tem um monte. Mas eu peguei um que é bem usual e ele tem um nome. É legal lembrar disso, ó. Então o manual dele, você pega aqui e ele descreve como é que esse nome é montado, ó. Então, nesse caso do HC49, peguei um fabricante aqui, que é a Abracon, se eu não me engano. Então ela tem um prefixo dela, aqui a frequência, ó, 8000, tá? Então deu 3 casas decimais, megahertz. Depois, ó, viria um número que é a capacitância de carga dele, né? Aqueles capacitores ali do lado, do projeto dele. Aqui não tem. Quando não tem, vale o default do datasheet. Lá no default do datasheet falava que era 18 picofarad. Seguindo, ó, ele vai falar o SR. Isso você vai precisar nas fórmulas se você for calcular alguma coisa a mais, tá? Aqui ele pulou, tá? Tá vendo? Ele deixa em branco, né? Se não tem, ele tira o campo. Lá no manual falava de 80 ohms. Depois tem a faixa de temperatura de operação. Isso é importante, tá? Que faixa eu vou operar? Então, se você vai operar numa faixa mais estendida, você tem que comprar uma letrinha mágica aqui, ó. Então, esse cara aqui, no caso, ele é o... Deixa eu ver se ele colocou isso. B, né? Ou seja, de menos 20 a 70 graus. Então, ele vai garantir o ppm dele nessa faixa. Fora dessa faixa, o problema é seu. Não vai funcionar? Não, vai funcionar possivelmente. Só que ele vai ter um desvio de frequência maior do que o esperado. Tá? Então, você pode até usar, mas sabe que você está incorrendo nesse risco aí. Ou compra de uma faixa mais estendida, tá? Por exemplo, aqui, ó, menos 40, 85, faixa industrial. Teria que ser um D aqui para ser dentro da faixa industrial. Esse negócio de temperatura é um saco, vocês vão ver. Todo componente que você comprar, se você quiser em menos 40, 85, você vai ter um trabalhão escolhendo componente. Vai perder horas nisso. Olha outro ponto, ó, a tolerância dele, o ppm, ó. Então ele sai de desde 5 ppm, né? Ali daria 40 Hz, muito pouco, até 30 ppm. Então nesse caso o B2 ele é um cristal de 20 ppm. Ou seja, vai ter 20 vezes 8 MHz de variação em torno do 8 MHz dele. Bem razoável também. Então tem... desculpa, eu estava falando no fundo do lado de cá, tá? Que eu estava falando da estabilidade da frequência, que é, não da tolerância do valor. São duas coisas diferentes, tá? Esse aqui é o que eu estava falando. Quão estável ele é na frequência que ele marcou. O outro é quão preciso é o 8 MHz. São coisas diferentes. É 8 mesmo? É ou não? Aqui tem a tolerância em torno desse valor. É 8 mais ou menos quanto? Ou o valor que eu falei que era lá atrás, mais ou menos quanto? Mais ou menos esse ppm do lado de cá, tá? São duas coisas diferentes. Cravar o valor e oscilar em torno do valor cravado, tá? Lembra disso. Bom, enfim. Então, detalhe de datasheet, fiz questão de mostrar porque faz parte do projeto e a gente às vezes tem dificuldade de escolher entre um tipo de clock e o outro. Aqui já tem alguns caminhos aí que vocês podem levar em consideração, tá? As últimas coisas geralmente são só encapsulamento ou tipo de pacote que o cara vai te vender isso, né? Vocês veem muito esses taping reels, são como que o cara vai te colocar isso para entregar. Então você vai pôr uma máquina de montagem automática, vem um rolo. Esse rolo é o tal do taping reel que você coloca lá e o alimentador puxa aquele cara, tá? Você pode comprar de outras formas, né? Em bandeja, tem outras formas de fazer isso. Ok? Rolado, né? É assim mesmo. Vamos lá. Estamos chegando 2/3 aí. Então, ainda finalizando essa parte de clock, coloque o clock perto do circuito, tá? Evite trilhas longas, pedância, dutância de trilha, etc, né? Vocês já entenderam que isso é um problema. Tente ser simétrico com isso para ter a mesma impedância, os dois caminhos do clock, tá? São detalhes que a gente precisa ter. Não passe nada de alta frequência perto do seu clock,
Isso gera problema para você, vai gerar ruído, certamente. Já tive problema com isso. Então, passa o sinal longe, tá? De preferência, tá? E se você tiver como, a gente com placa dupla face não tem muito o que fazer isso, mas quem tem como, geralmente faz um terra embaixo do clock. Então, se você tem 4 faces, né? Você tem uma placa de 4 camadas, você consegue fazer isso. Aqui, por exemplo, ó, esse aqui é uma foto do livro, novamente, ele fez, ó. Aqui tem um plano de terra, tá vendo os furinhos, ó? E ele pôs várias vias interconectando o plano. Então ele fez um plano de terra bem legal para ter uma estabilidade de terra aqui específica para esse relógio. Com dupla face, vocês não vão conseguir fazer muito bem isso, tá? Porque não tem muito para onde correr. Mas mesmo assim, põe um plano de terra, tenta ter plano de terra em volta desse cara, que é importante, tá? Então, enfim, isso aqui bom quando você tem mais layers. Com poucos layers vai ficar um pouco complicado. Mas em geral vai funcionar também. É uma prática boa de projeto só. Ou de, se você quer fazer certificações, né, emissão. Então tá, são alguns detalhes de colocação do clock no circuito para vocês. Então ali já tem, ó, os capacitores de acoplamento, o indutor e o clock. Tudo colocado ali em torno do chip. Geralmente é isso que você roteia primeiro. É a primeira coisa que você coloca. Depois você põe o resto. Porque isso é crítico. Geralmente o resto não é tão crítico assim, tá? Então, faça esses sinais antes no projeto de vocês. Faça essas colocações antes. Não deixe para fazer isso depois. Porque depois não vai ter espaço, você vai pôr de qualquer jeito, não vai funcionar do jeito que você espera, tá? Tudo que está aí é crítico. Leve isso em consideração. Sempre. Não estou falando de STM. Estou falando de qualquer processador. Vale a mesma regra para todo mundo. Bom, essa era, acho que, a parte mais pesada. Daqui para frente é mais suave. Então, o próximo ponto que a gente precisa é prever um mecanismo de reset adequado para o processador, né? Eu falo muito isso em eletrônica digital. As pessoas esquecem de fazer um mecanismo de inicialização adequado. No caso da STM, felizmente ela já fez o trabalho para a gente. A linha de reset dela, que chama N-Reset, essa linha que está aqui, né? Ela já prevê que internamente eu tenho aqui um resistor de PUAP, isso aqui da ordem de 40K. Os PUAPs da ST são da ordem de 40K, são PUAPs fracos no final da história, tá? Então, toma cuidado com isso, pode atrapalhar você dependendo do que você está fazendo. Então eu já tenho aqui um Schmitt Trigger, tem um filtro para resetar à toa, tal. Então tem uma série de coisas já prontinho aqui para vocês. Seu único trabalho é colocar um capacitor de 100 nano do lado de fora. Tem que ter esse capacitor aí, porque senão essa entrada pode oscilar por um ruído, né, por uma coisa espúria, e você vai ter um reset indevido, tá? Então, capacitor cerâmico, 100 nano do lado de fora, resolveu. Essa linha aqui, se você quiser, você pode pôr outras coisas nela. Aqui no caso eu coloquei uma chave. Precisa pôr aquele capacitor aqui e tal que a gente vê. Não precisa nada, já tem um POP interno. Então essa linha já vai subir de acordo com esse RC aqui, ó, que está aqui dentro, tá? Não precisa pôr nada, só o capacitor de 100 nano lá de fora. Dá para você compartilhar essa linha com outros periféricos? Dá também. Mas toma um pouco de cuidado, né? Se você compartilhar isso aqui com outro cara que tem um PUAP, por exemplo, de 1K, você pôs em paralelo 40 com 1. Você mudou o tempo de subida, né? Entenderam o que eu falei? Então fica atento. Por isso que dá para ligar com aquilo? Dá, não tem problema. Só não faça bobagem. Se você fizer isso, ó, e aqui tem outro dispositivo. Esse aqui tem 1K. No fundo, a gente 1 com 40 vai dar praticamente 1. Você mudou totalmente o tempo de subida do sinal. Então, não precisa disso, no fundo, né? Joga isso fora, leva a linha para lá e pronto, tá? Por isso que a gente tem que saber o que tem lá dentro, para não fazer bobagem, como a gente faz às vezes, né? Mas é super tranquilo o reset. Só isso, capacitorzinho e pronto. A parte de debug também muito fácil. A gente pode usar em chips da ST ou JTAG ou SWD, que é um debug serializado. O JTAG tem mais linhas, ele é mais complexo, ele faz mais coisas em termos de depuração, tá? É bem mais avançado. Só que ele te exige uma interface também cara. Eu até tenho alguns JTAGs, mas geralmente são caras aí de dezenas de dólares. Tem JTAG que custa mais de $100. O SWD não.
baratinho, em geral, você acha um ST-Link aí por 2, 3 dólares na China, clones e etc. Tem um monte de coisa barata para você usar. E com a vantagem de usar duas linhas só, uma linha de clock e uma linha de dados. Tem alimentação em terra e reset, mas em termos de comunicação são só duas linhas. Essas linhas, elas têm pull-up em algumas e pull-down em outras, tipicamente, tá? A ST fez o trabalho de casa pra gente e a gente entrega as linhas com tudo pronto. Com os pull-ups, com os pull-down. Então, no caso da ST, você pode ligar as linhas direto no SWD. Se você trocar de processador, fique esperto, olha o que ele tem de pull-up e pull-down lá, tá? Tem requisitos para isso. Leia isso lá no processador de vocês. Se você tem uma placa do tipo Discovery, que muita gente tem, ou Núcleo, aquelas placas, vocês já viram que ela nitidamente tem dois pedaços, né? Então ela tem um pedaço que é o processador que você comprou, né? Que geralmente fica aqui na parte de baixo, e ela tem um pedaço em cima que é um SWD, um ST-Link. E aí geralmente tem umas chavinhas que ligam esse caminho para cá ou não. Então você pode desligar esse caminho e usar isso aqui para depurar outra placa. Eu faço muito isso, tá? Aliás, eu debugo boa parte assim. Eu estou usando uns SWD mais baratos agora, depois que a gente descobriu como é que ele funciona, né, Fred? Mas, enfim, eu sempre fiz isso aqui. Então lembra disso na hora de projetar, tá? E faça a previsão do SWD sempre. Basicamente isso aqui o circuito. Ó. Clock, dado, essa linha bidirecional, alimentação, terra e o reset. Esse aqui vem no N-Reset, tá? Lembrando então que aqui tem que ter, isso aqui tem que estar aqui, isso aqui é o barra reset, tá? Eu não desenhei tudo. E aqui eu tenho um capacitor para terra, sem nada. Só isso funciona a parte de depuração. O Fred sofreu bastante com isso, a gente também. Esse cara da China aqui, que você compra por R$2,50, e essa plaquinha que a gente comprou, que é um F103. A gente teve vários problemas com isso, tá? Depois a gente pode compartilhar, se vocês forem trabalhar com um kit parecido com esse. Mas o detalhe final é que o processador, você precisa ligar o SWD lá no Cube, no projeto. Senão ele não vai ativar esses dois pinos como SWD. Então, aqui, ó, você faz isso no sys. Tá vendo esse check aqui, ó? É o check que liga ou não o SWD lá na frente, ó. Então eles tiveram problema porque quando o chip partia, chegava no ponto e desligava aqueles pinos, e aí o JTAG perdia a conexão. Eu não tive, que eu te falei, Fred, porque eu sempre venho e checo isso, eu sempre fiz assim. Nunca fiz outro jeito. Então, enfim, foi um azar do destino aí, mas em geral muito simples, né? Isso aqui é muito tranquilo de fazer. Na minha opinião, é um dos melhores casos para isso. Todo problema ele escondeu lá dentro e te entregou ponto para você pôr o JTAG lá, o SWD lá do lado de fora. Bom, isso leva a gente agora para que está faltando? Está faltando só levar energia para o meu chip. Já está desacoplado, já tem clock, já tem o debug, já tem reset. A gente resolveu quase todos os problemas. Só que eu tenho que alimentar. Se você vai alimentar com bateria, geralmente não é dor de cabeça, porque bateria é estável, né? Tensão bem tranquila, bem regulada, você não vai ter dor de cabeça. Agora, se eu não vou usar a bateria, vou usar outra coisa, vocês vão ter que tomar uma decisão de projeto de novo. Você vai usar um regulador linear, que eu acho que no curso a gente acaba usando muito isso, né? Os LM317, AP1117 e vai embora. Tem um outro 85.0 alguma coisa, né? Tem vários reguladores lineares aí no mercado que a gente usa normalmente. Ou se você vai usar um regulador chaveado. Em geral, o regulador linear, ele só pega uma tensão de um valor e gera um valor mais baixo. Tá? Isso a gente chama de buck. Se você quer pegar uma tensão mais baixa e subir, isso é um regulador boost. Então isso você não faz com o regulador linear, você faz com o regulador chaveado. O chaveado ele pode abaixar, subir, e tem part number que sobe ou abaixa, depende do que você quer fazer. Então, o que muda no projeto? Muda bastante coisa. Eu resumi aqui para vocês saberem. A gente vai falar de regulador linear, mas é importante que vocês não saiam daqui sem entender isso. O problema do regulador linear, ele é de baixa eficiência. Ou seja, ele perde muita energia para sair de um patamar
e chegar em outro de tensão. Quanto maior essa diferença, mais você vai perder, menor é a eficiência dele. Vocês podem notar, cara, se você liga lá, por exemplo, no regulador em 12 volts lá de fora para 3V3, ele esquenta de um jeito. Se você ligar em 20, ele esquenta de outro. Porque ele tem que jogar essa energia fora de algum jeito que ele está usando para processar essa conversão de valor de tensão, tá? Então o grande problema aqui é a eficiência. Em geral, a gente tem eficiência em torno de 70% no processo. 30% é perdido. Perdido em quê? Calor. E aí você tem que dissipar esse negócio de algum jeito. E aí o negócio esquenta. E aí você tem que ter dissipador às vezes. Tá? Tem um problema grande aí que é o que eu faço com essa energia que eu perdi aqui. Vocês vão ter que resolver esse problema. Tá? Eu vou comentar algumas coisas daqui a pouco, mostrar uns detalhes para você. Se você não quer ter isso, ou imagina, você tem um circuito armazenado por bateria, alimentado por bateria, e é crítico para você perder 30% de energia. O que você faz? Regulador chaveado. Lá a gente está falando de 95% de eficiência, em alguns casos até mais, 97%. Ou seja, uma conversão de nível de tensão muito melhor, né? Só que a complexidade do circuito chaveado e do linear é muito diferente, né? O chaveado tem muito mais elementos externos, tem indutores, tem mais de vários capacitores normalmente, tá? Então você tem um circuito complexo para montar. Já no linear não, você tem um circuito muito simples para montar. Preço, o chaveado vai custar mais caro, não tenha dúvida nisso, bem mais caro. O linear geralmente você vai resolver por menos de $1. Normalmente, tudo. Capacitor, o regulador, tudo, normalmente, tá? Só que ele tem uma vantagem legal, o ruído. O linear, ruído baixíssimo, ripple muito baixo. Se você desacoplou também corretamente, colocou os capacitores corretos. Já o chaveado, por ser chaveado, tem ruído. E aí você tem que trabalhar esse ruído lá adequadamente também para minimizar esse cara. Então são os dois caminhos aí de projeto de decisão. Projeto simples, linear vai resolver. Agora você começa a ter requisito especial, é para você pensar se você precisa de um chaveado ou não. Nossa, que beleza, para ligar o alarme bem no meio da nossa gravação. Vamos lá. Então tá, entenderam isso aí? Depois vocês dão uma procurada sobre reguladores chaveados. Tem uma série de características aí para vocês aprenderem. Eu estou mostrando aqui só alguns detalhes do projeto de escolha de um regulador, porque eu acho que as pessoas escolhem o regulador sem pensar. Ah, porque viu que alguém usou. Um dos fatores de escolhas que eu acho importante é o tal do dropout. Ufa, que é o seguinte. Para eu sair de um patamar de tensão e ir para outro, por exemplo, imagino que eu vou para 3V3. Qual tem que ser essa distância mínima aqui, ó? Será que eu consigo usar o regulador linear para regular de 3.7 para 3.3? Normalmente não. Porque essa distância mínima aqui, ela tem um valor que vai girar em torno aí de 1 volt ou mais. Isso chama de dropout. Então um fator de escolha entre A ou B poderia ser o que tem um dropout menor, por exemplo, tá? Que te permitiria trabalhar com margens mais próximas aqui, ok? Aí tem outros, né? Claro, capacidade de corrente, né? O encapsulamento que você está usando, se é o que você quer ou não, capacidade de dissipação de energia daqueles 30% que estão indo para o espaço esquentando o planeta, você tem que escolher também o que vocês querem. E importantíssimo, como que são os capacitores que eu vou colocar do lado desse regulador. Tem requisitos específicos para esses capacitores. Às vezes a gente não lê o datasheet, está escrito lá e você coloca o capacitor errado. Não adianta nada. Porque o regulador não vai regular porque você colocou uma capacitância externa que não é o que ele queria. E, em geral tem a ver com isso aqui, ó. De novo, olha lá o maldito ESR aqui de novo, ó. Não pode ser qualquer capacitor em alguns casos, tá? Então, o manual, geralmente ele fala tudo que você tá falando, que eu estou dizendo aqui, e te sugere alguns capacitores. Não é a solução, sempre. Olha para o seu circuito, mede, analisa. Só estou mostrando aqui a parte de dropout do lado. Olha só, esse aqui é para o LM para o 1117, aqui para o 317, que eu vejo muita gente usando. Eu não gosto do 317, tá? Vocês vão entender por quê. Imagina aqui, ó, corrente de 200 mA,
Tá, então aqui é a corrente por dropout naquela demanda de corrente. Então vamos pegar 25 graus. A 25 graus, se eu quiser fornecer 200 mA, eu preciso ter uma tensão de entrada de aproximadamente 0,90, sei lá, 5, alguma coisa assim. Então se eu tiver 1 volt acima da tensão que eu quero de saída, eu consigo fazer essa regulação. Senão eu não vou conseguir. Para uma carga de 200 mA. Entenderam? O detalhe? Olha a mesma análise no LM317. O gráfico é diferente, tá? Mas eu vou escolher aqui a linha de 20, 200 mA. 200 mA, 25 graus. Tô aqui, ó. É a mesma condição. Eu tô falando de 1.7, talvez, né? Mais ou menos isso, né? Aqui é 1,5, aqui é 2, 75, em torno de 1.7. Ou seja, eu preciso de 1.7 volts acima do valor desejado de regulação. No outro eu preciso de 1. Então, pô, fica mais flexível, né? Você consegue trabalhar melhor com esse cara aqui do que com esse. Gente, dropout é muito importante, você tem que olhar. Tá? Um dos motivos que eu não gosto do 317 é que o dropout dele é muito alto. Olha só, pode chegar, ó, dependendo da corrente externa, se eu quero regular 1,5 A, chegar a 2,5 volts acima. Então, eu vou fazer um regulador de 5 para 3V3, não vai dar certo. Aí você põe e não funciona. Por que não funciona? Não funciona porque você não leu o manual, é óbvio. Não é porque o chip está errado, é a gente que está errado, entendeu? Então, olha o dropout, tá? Entre outras coisas, olha o dropout para você. Olha o detalhe do capacitor. Eu fiz questão de pegar os dois, e aí tem um ponto que vai ser positivo para o 317, que ele fala o seguinte, olha. Então, a ideia é essa aqui, tem capacitância interna, na entrada e na saída, tá? Aí ele fala que na entrada, que você pode colocar um capacitor de tântalo, ele já deu até o tipo. Por que tântalo, né? Baixa SR, volume pequeno, tem umas características aí. E ele dá um valor aqui de entrada típico para ele, tá? Então ele deu aqui o que ele quer. E ele fala da saída também, ó, o CO em torno de 1 microfarad de tântalo. Eu achei ruim que ele não fala qual que é o SR que ele precisa nesses capacitores. Não fala. Eu olhei lá, procurei no manual, não achei. O que eu entendi disso é que ele deve funcionar com uma faixa boa de SR de capacitores diferentes. Tá? Eu entendi isso, ou seja, ele é flexível aí em uso de capacitores. Quase todos funcionam. E outra coisa interessante aqui, o que vocês veem o pessoal colocando aqui normalmente? Eletrolítico, né? Todo mundo põe eletrolítico, né? Ah, por que põe? Eu não sei, porque eu vi que... Não, cara, pensa, por que você pôs? Você pôs por um motivo. Então, nesse caso aqui, o tântalo, ele substitui bem o eletrolítico por ter baixa SR, por ter um volume menor. Só não tem um preço muito bom, né? Capacitor que facilmente chega em $1 e passa de $1, tá? O eletrolítico é barato. O eletrolítico você compra por 20 centavos, 10 centavos. Só que o SR é mais alto. Pode olhar o SR, vocês vão falar depois. Então, cuidado. Se eu não tenho restrição de SR, pode manter seu eletrolítico baratinho e seguir com o seu circuito. Se eu tenho, presta atenção no que você está fazendo. Olha só o lado do 117. Ele é mais detalhado. Ele fala o seguinte, ó. Aqui onde que tá? Na entrada ele está falando de 10 micro cerâmico ou tântalo. Nem está falando de eletrolítico, hein? E na saída ele está falando de tipicamente, minimamente 4.7 micro com SR entre 33 mili e 2.2 ohm. Ele restringiu pra caramba o que ele quer. Eu quero isso aqui, ó. Porque fora disso, eu fui projetado para não gerar uma saída tão estável. Se você não obedece essa parametrização, lá tem um manual, nesse datasheet, ele tem variância, ele tem um gráfico que é capacitância. É muito legal esse gráfico, eu devia ter colocado aqui. Que é capacitância por ESR. E aí ele tem uma divisão assim, ó. Aqui é instável. Nossa. Aqui é estável. Então, se você quer pôr mais capacitância externa, você tem que ter um SR mais baixo. No fundo é isso, tá? Se a minha capacitância externa pode ser menor, meu circuito demandou menos,
não preciso de tanta capacitância de saída, você pode ter um SR mais baixo. Gente, só tem como saber isso, né, no manual. Não tem como fazer de outro jeito. Então é problemático, né? Dá para ver os detalhes. Então, tudo escrito no manual, e aí é a maravilhosa sigla aí, tá? Desculpe. Olha o regulador, cara. Olha o manual do regulador. Olha o que ele pede em termos de capacitância, tá? Olha o que ele pede em termos de tipo de capacitor. Eu fiquei um tempão procurando outro dia um capacitor que atendesse isso para usar nesse tipo de regulador aqui. E que fosse barato, obviamente, né? Que conseguisse não gastar um rio de dinheiro nele. Ah, não é... Pô, 10 centavos para $1 não é um rio de dinheiro. É, mas é muito mais caro em valores quando você multiplica, né? 10 vezes mais caro. Então você tem que pensar. Num produto isso faz diferença. Outro detalhe que eu já errei e eu acho que é legal comentar com vocês. Qual que é a área mínima que você tem que ter de dissipação? Então, primeira coisa, olha... Isso acho que vale para você também, viu? Olha lá no seu chip onde que ele sai essa potência que ele está perdendo para o ambiente. Onde que ele dissipa isso? Ele vai te falar, ó, sai no pino tal. Então, por exemplo, nesse cara aqui, ó, ele sai nesse tab. Eu fiz questão de pôr encapsulamento parecidos para os dois, tá? Então vai sair aqui, ó, esse tab aqui, ó. Se você não fizer nada com esse tab, ele vai esquentar. Então ele indica uma área mínima, de acordo, obviamente, que vai mudar com a potência que você está entregando nesse chip. Então, olha só, para o 117, o tamanho mínimo dessa área, desse L, está em torno de 5 milímetros. Para o 317, a gente está falando de 10 milímetros. Beleza, a parte elétrica a gente resolveu, né? Agora está tudo ligado, tá alimentado, decidimos por um regulador, achamos, colocamos capacitores, está perfeito. Aí tem uns detalhes de família da ST que são importantes vocês saberem. A ST, ela tem a possibilidade, como eu comentei, de bootar da flash interna, da RAM interna ou de um bootloader deles, que é a memória de sistema, System Memory. E ele escolhe isso através de 2 pinos. Os pinos chamam boot 0 e boot 1. Aquele processador tem esse pino. Cadê o guia? Aqui, ó. É o boot 0. Esse aqui é o boot 0 dele, ó. Ele não tem um boot 1. Nem todos têm os 2 pinos, tá? Depende da família. Geralmente com pouco pino tem só o boot 0. E aí você tem uma tabelinha do que você faz com esse boot 0. Geralmente você aterra ou coloca em VCC. Então aqui está dizendo o que é isso e como que isso funciona. Resistor de 10K é o recomendado pelo manual. Todo mundo usa 10K. E ele fala o seguinte, olha. Se o boot 0 está para o terra, está no 0, ele boota da flash. Esse é o caso padrão. Geralmente é assim que a gente quer o chip. Se o boot 0 está em 1, aí depende do boot 1 para dizer o que ele vai fazer. Então eu posso botar do bootloader do System Memory, aterrando o boot 1, ou eu posso botar da RAM interna, colocando em VDD o boot 1. Como o nosso chip não tem boot 1, a gente só vai conseguir ou botar da flash, ou da... A gente não vai conseguir escolher entre esses dois aqui. Vai ficar sempre entre o flash ou o System Memory, tá? Aí depende do processador que você está usando. Então a recomendação é aterra o boot 0 com um resistor de 10K. O default é fazer isso. 2 documentos que vocês devem ler a respeito disso. O Application Note 2606, que fala de como os boot modes são suportados em toda a família. Aí ele vai contar essa história para todo mundo. E fala os chips que tem suporte ao um tal de DFU, tá? Device Firmware Update. Vários chips de ST podem ser atualizados através da serial, USB, I2C, SPI, com um programa externo, sem que você tenha que ter um gravador, um JTAG, um SWD, sem nada disso. Tem um jeito de você ligar lá e mandar atualizar, tá? Chama DFU isso. Esse chip que a gente está usando aí, o 030, não tem isso. Vários tem. E os que tem, você mexe na chavinha. Você, por exemplo, coloca em modo de bootloader, boot 1 aterrado, boot 0 VDD, e aí ele tem um protocolo que ele vai falar com um programa externo, via o meio que você escolher, tá? Esse protocolo está descrito no AN 133156. Tem a descrição do protocolo. Como é que ele apaga um pedaço de flash, coloca código, tá tudo lá, tá? E tem os programas da ST que fazem isso para você também. Eles gravam um firmware novo.
Muito útil para você dar update em campo, né? Você manda um engenheiro atualizar o firmware lá. O cara pode levar uma interface serial, por exemplo, e fazer uma atualização em campo facilmente, tá? Esse é bem legal. Então, esse é um panorama de boot mode. O básico é aterrar o boot 0. Basicamente isso. Quero fazer coisas especiais. Geralmente tem as famílias que suportam isso. Recomendo que você preveja lá também uma chavinha mágica para essas duas linhas, para escolher entre os modos de atualização ou não, tá? Ok? E aí, finalmente, essa discussão toda, 1h30 praticamente, para chegar num desenho que beira o ridículo, né? Se for ver agora, né? Olhando para ele. Basicamente você tem um processador, os capacitores do acoplamento que a gente viu, o 100 nano em cada VDD, um 4.7 adicional. A parte analógica, ó, 2 capacitores que ele recomenda, um de 1 micro, um de 10 nano, tá ali, bonitinho. 100 nano no reset, é o que a gente esperava. A parte de clock com o capacitor recomendado também para aquele clock, tá? 20 pico o clock em questão. A parte da SWD, aquele ligação no reset, ó. Ó, o boot 0 aterrado. Agora tá claro, né? Porque que é assim, né? Aqui embaixo tem um projeto de fonte, pode ficar aí depois vocês darem uma olhada, mas enfim, uma fonte com 117, com 1117. E aí a gente usou 2 capacitores aqui de saída, tá? Eu preferi colocar o de 47 micro e um de 100 nano aqui, bem grandes, que estão dentro daqueles SR que ele fala, tá? Se eu não me engano, estava adequadamente projetado aí do jeito que tá. Tem o pulso fusível aqui atrás também, pus um diodo para transiente. Dá para melhorar muito essa fonte aí, tá? É uma fonte simples no final da história, não tem nada demais. Uns LEDzinhos aí. Mas o importante é essa parte de cima. Então, parece bobeira. Isso é simples de projetar isso. Só que tem muito detalhe. Muitos detalhes. O esquemático não ficou tão próximo assim, e eu não tenho analógica nesse chip, tá? Nesse projeto que eu estou mostrando. Mas, tá vendo? Eu tentei trazer as linhas mais parecidas possíveis, pus algumas vias aqui em volta para interligação de planos de terra, de cima e de baixo, é uma placa dupla face, né? Não tem muito o que fazer. Meus capacitores de acoplamento estão razoavelmente perto aí. Dá até para melhorar, tá? Mas como fica difícil soldar depois, eu acabei não deixando tão perto assim. E o meu SWD está aqui também. Não é bom deixar o SWD muito longe não, tá? Porque é uma linha de um clock relativamente rápido. Se você puder deixar mais próximo, melhor. Mas até alguns centímetros aí é suportado, tá? Então seria um possível layout aí. Aqui tem um outro exemplo, ó. Esse aqui é um L433. Esse é um processador bem maior, tá? É um Cortex M4F, o núcleo dele. Esse processador custa aí uns 5, 6 dólares. 6 dólares mais ou menos. Então ele é maior, encapsulamento de 64 pinos. Tem mais VDDs para você mexer, tá? E a estratégia nesse caso é a mesma, ó. VDD, ele repete o 100 nano nos VDDs e pelo menos um 4.7 micro. Eu coloquei 2 no final da história, mas se você olhar aqui, os VDDs todos estão saindo aí com 4.7, tá? Aqui tem outro, tá vendo? Aqui tem um detalhe a mais do USB, que o manual pede um tipo de tratamento um pouquinho diferente, por isso que não está exatamente igual. Tem um micro aqui do lado, tá vendo? Mas porque eu li o datasheet da família L4, ele fala, para a parte do USB você precisa, além daqueles caras lá, esse aqui também, tá? Basicamente isso. Eu tinha 2 relógios externos, um para um relógio de 32K e um relógio de 8 MHz, RTC e a operação normal do chip. Projetei aqui também, coloquei aqui. Eu tenho VBAT nesse chip. Coloquei o VBAT, ó. Por isso que eu pus outro exemplo. Aqui eu fiz uma coisa diferente. Olha só esse circuito. O VBAT tipicamente é o que? Você tem de fato uma bateria, né? Então vamos desenhar aqui, ó. Você teria de fato uma bateria e essa bateria aí iria para o pino de VBAT. Só que no dia que essa bateria acabar, você tem que trocar essa bateria. Então é ruim, né? O que eu fiz? Bom, você pode usar uma bateria recarregável, é uma saída. Mas a gente, como sabe que o consumo do VBAT é muito baixo, a gente está falando de microampere, eu coloquei um capacitor de 1 Faraday aqui, tá vendo?
Gente, tem super caps agora, né? Capacitores pequenos, assim, capacitores de 1 centímetro mais ou menos, de largura, que você tem um Faraday. Um Faraday, isso aqui alimenta essa placa muito tempo. E aí esse cara, ele é carregado através do 3V3, e depois, se eu cortar o 3V3, ele fornece energia para o VBAT. Eu achei essa solução legal, porque eu não tenho uma bateria, né? Não tenho um negócio poluente no final da história, tem um capacitor grande, e aí você tem que proteger esse seu circuito, né? Porque, imagina, se ele está alimentado pelo VDD, carrega por aqui. Se eu cortar a energia e não tiver esse diodo aqui, ó, a energia vai embora. Então você tem que pôr um diodo para proteger esse caminho reverso aqui, ó. Você não quer esse caminho, tá? E o mesmo caso aqui pro lado de cá, ó. Você quer que esse fluxo de descarga seja para lá. Nunca aconteça o inverso. Então você coloca também uma proteção aqui. Aqui tem um resistor só para limitar a corrente de carga desse capacitor, tá? Tudo isso está no manual, eu não estou inventando nada. Se isso aqui não existir, você vai ter uma corrente muito elevada aqui de partida. A sua fonte pode não aguentar ligar a placa. Vai ter um problema de partida ali no instante, tá? Então, eu esqueci agora os valores, mas demora alguns segundos para esse capacitor carregar. Ele não carrega imediatamente. É o tempo de você ligar, fica alguns segundos funcionando, aí ele fica carregado. Quando ele carrega, isso aqui corta, né? Não funciona mais. Isso aqui vira um circuito aberto, basicamente isso. E aí, se você desligar a placa e ir embora, ele passa a alimentar a parte de não volátil do chip, tá? Uma solução legal aí. Depois, se vocês quiserem, eu compartilho esse part number aqui com vocês. Tem maiores, viu? Eu pus de um Faraday, mas tem maiores, menores. Tem umas soluções bem legais aí. Bem simples, né? Só que o detalhe do VDD, tá? Do VBAT. Queria mostrar o detalhe do VBAT também. O resto segue a estratégia. Aqui, ó, coloquei o meu boot 0 1K para o Terra, mas como esse processador tem bootloader, eu tenho que pôr o boot 0 em 1, né, se eu quiser usar o bootloader. Aí eu pus uma chave e coloquei um resistor e VDD. Se eu apertar essa chave aqui, ó, vocês percebem que eu vou ter um divisor de tensão aqui, ó, esse ponto, ó, de 1K com 10K. Ou seja, 90% vai estar aqui, né, de 3V3. Então eu vou estar em nível lógico alto se eu apertar a chave. Aí eu coloco, apertando a chave, eu coloco em 1. Tirando o dedo, eu coloco em 0. Então, a saída besta, simples, gasta um push button, né, um besta, um resistor a mais, e eu consigo fazer o processo de ligar e desligar. Então, aperto o carinha, ele entra em bootloader e faço a atualização. Tá? Então, mais um detalhe aí de família. Famílias maiores, vocês vão ter isso. SWD, idêntico. Não tem diferença nenhuma. Tá? Parte aqui do reset, ó, idêntico. Ó, 100 nano. Mesma coisa. Então, legal, né? Vocês viram 3 coisas a mais aí. USB, detalhe, um capacitor a mais. O boot 0 sendo tratado, porque eu tenho bootloader. E o VBAT sendo tratado também. Se não tem preocupação com isso aqui, eu não quero carregar, você pode fazer um VBAT direto na bateria, tá? Dá para fazer isso também. Você pode pôr um holder de bateria, daqueles que você tira a bateria e encaixa, né? Uma saída. Eu fiz desse jeito porque era o mesmo preço. O holder mais a bateria era o custo desse circuito com esses 4 componentes. Aí eu achei que não valia a pena, né? Se fosse um pouquinho mais caro, eu teria ficado no meu circuito também. Essa placa eu não montei ainda, tá? Eu vou botar minhas coisas lá, eu quero montar nos próximos dias aí. Bom, aí só a parte de placement, né, no PCB, tá tudo próximo também. Não tanto quanto eu gostaria, tá vendo? Esse clock não tá tão próximo. Eu não tive que fazer porque essa placa tem headers dos dois lados, com todos os 64 pinos, ou todos que sobraram pelo menos. Aí eu precisei de muitas vias para levar esse sinal para as laterais. Então tá vendo que tem um monte de saídas aqui, ó. Então não consegui deixar isso tão próximo assim, por conta dessa saída. Se eu tivesse mais layers, eu conseguiria. Ou se eu quisesse fazer essa saída por baixo do chip, que eu também não quis. Porque senão não debuga, é uma placa para testar e eu não consigo medir um valor, né? Eu achei fria. Então eu coloquei tudo externo e tive que afastar um pouquinho. Ó. Esse aqui é o de 32K, esse aqui é o de 8 MHz, tá? E esses aqui são os acoplamentos que vocês estão vendo, não relativamente próximos. E esse aqui é o meu SWD. E aí? Bom, chegamos ao fim. 9h11. Gente, 2 horas no circuito ridículo.
Olha o tanto de engenharia que tem aí, entendeu? Não é simples. Quando você entra no detalhe de nada, você tem que ler e estudar no detalhe, tá? Então eu queria deixar essa mensagem aí.